Bem-vindo ao Portal do Terror Diário. Meus dedos tremem enquanto gravo estas palavras no papiro, e o líquido viscoso vermelho que escorre de minhas unhas mancha a tinta ainda fresca. Não sei se é meu ou dele, do ser que agora habita as sombras de minha mente, sussurrando verdades que nenhum homem deveria conhecer. 3 dias se passaram desde que encontrei a câmara secreta nas profundezas da pirâmide, e já não consigo distinguir onde termina minha sanidade e onde começam as visões. Os hieróglifos que traduzi ainda queimam atrás de minhas pálpebras como brasas ardentes, e as palavras proibidas ecoam em minha garganta mesmo quando tento permanecer em silêncio. Eles vão vir me buscar em breve. Posso ouvir seus passos se aproximando pelos corredores de pedra, mas não sei se são os sacerdotes de Thoth ou as outras coisas. As coisas que acordei. Se alguém encontrar estes escritos, queime-os. Queime tudo. Algumas verdades são veneno para a alma humana, e eu fui tolo o suficiente para beber até a última gota. Meu nome é Khenti Khá, escriba real da 18ª dinastia, e esta é a história de como descobri que os mortos nunca descansam, e de como me tornei um deles. Tudo começou há 7 dias, quando o sumo sacerdote Amenhotep me convocou aos seus aposentos no templo de Karnak. O ar estava espesso com o incenso de mirra, mas por baixo daquele aroma sagrado, eu conseguia detectar algo mais, algo podre, como carne deixada muito tempo sob o sol do deserto. Khenti Khá, sua voz soou como areia sendo arrastada pelo vento. Preciso de seus serviços especiais. Especiais. Essa palavra sempre me deixava inquieto. Não era a primeira vez que Amenhotep solicitava minha expertise em textos incomuns, hieróglifos que outros escribas se recusavam a traduzir. Pergaminhos encontrados em tumbas que deveriam permanecer seladas para sempre. Que tipo de texto, mestre? Perguntei, embora parte de mim já soubesse que não queria ouvir a resposta. Ele se aproximou, e pude ver que suas pupilas estavam dilatadas, como se tivesse ingerido ópio. Mas Amenhotep era conhecido por sua sobriedade. Algo estava terrivelmente errado. Encontramos algo na pirâmide de Djoser, uma câmara que não deveria existir. Suas mãos tremiam enquanto me entregava um pequeno fragmento de pedra coberto de hieróglifos. Os outros escribas todos se recusaram. Dizem que os símbolos queimam seus olhos. Peguei o fragmento e imediatamente senti uma dor lancinante percorrer minha palma. Os hieróglifos pareciam se mover na pedra, torcendo-se como serpentes vivas. Por um momento, juro que ouvi sussurros em uma língua anterior ao próprio egípcio. Quando devo começar? As palavras saíram de minha boca antes que pudesse detê-las. O sorriso que se formou no rosto de Amenhotep não chegou aos seus olhos, mas foi só quando ele murmurou: "Os antigos já estão esperando por você", que percebi que havia algo muito mais sinistro em jogo. A pirâmide de Djoser se erguia contra o céu noturno como uma ferida aberta na terra. Cheguei ao local na madrugada seguinte, acompanhado apenas por 2 guardas nervosos que mal conseguiam segurar suas tochas sem tremer. "Senhor escriba", um deles sussurrou. "Os operários que descobriram a câmara, 3 deles desapareceram na primeira noite. Os outros 2 foram encontrados pela manhã, mas... Mas o quê?" Perguntei, embora não tivesse certeza se queria saber. "Estavam vivos, senhor, mas não respondiam a nada. Apenas olhavam fixamente para a areia, murmurando em uma língua que ninguém reconhecia." Engoli em seco. O fragmento de pedra em minha bolsa parecia pulsar com calor próprio, como se fosse um coração batendo contra minha coxa. A entrada para a câmara secreta ficava no subsolo da pirâmide, acessível apenas através de um túnel estreito que descia em espiral pelas entranhas da construção. O ar ficava mais pesado a cada passo, carregado de um cheiro almiscarado que me lembrava de templos abandonados há séculos. As paredes do túnel eram cobertas de hieróglifos que eu nunca havia visto antes. Não seguiam os padrões tradicionais, eram mais antigos, mais primitivos, como se tivessem sido esculpidos por mãos que conheciam segredos anteriores à própria civilização. "Esperem aqui", ordenei aos guardas quando chegamos a uma porta de pedra maciça. Eles pareceram aliviados. A porta estava entreaberta
e por essa fresta escapava uma luz esverdeada que não vinha de tocha alguma. Empurrei a pedra com cuidado, e ela cedeu com um gemido que ecoou pelas profundezas como o lamento de um moribundo. O que vi do outro lado fez meu sangue congelar nas veias. A câmara era circular, com paredes cobertas dos mesmos hieróglifos estranhos, mas aqui eles pareciam vivos pulsando com aquela luz sobrenatural. No centro havia um sarcófago de obsidiana negra, e ao redor dele, havia pegadas no chão de pedra, pegadas frescas, pegadas que saíam do sarcófago. Mas o pior de tudo foi perceber que uma das pegadas era perfeitamente igual à marca de minha própria sandália. Permaneci paralisado por longos momentos, observando aquelas pegadas impossíveis. Como poderia haver uma marca de minha sandália em um local onde eu nunca havia estado? A luz esverdeada pulsava mais intensamente, como se reagisse à minha presença. Forcei-me a me aproximar das paredes. Os hieróglifos eram ainda mais perturbadores, de perto. Alguns pareciam estar se movendo lentamente, reorganizando-se enquanto eu observava. Retirei meu equipamento de escriba e comecei a copiar os símbolos, mas minhas mãos tremiam tanto que a tinta borrava no papiro. O primeiro conjunto de símbolos que consegui traduzir fez meu estômago revirar. Aquele que lê estas palavras já caminha entre os dois mundos. A morte é apenas uma porta, e algumas portas nunca se fecham completamente. Continuei traduzindo, impelido por uma curiosidade mórbida que parecia não ser inteiramente minha. Os hieróglifos contavam a história de um faraó esquecido, cujo nome havia sido apagado dos registros oficiais. Ele havia descoberto um ritual para transcender a morte, não através da mumificação tradicional, mas através de algo muito mais obscuro. O Ka pode ser transferido, a alma pode ser dividida. O que morre em um corpo pode viver em outro. Minha respiração se tornou irregular. O fragmento de pedra em minha bolsa estava agora quente o suficiente para queimar minha pele através do tecido. Quando o retirei para compará-lo com os hieróglifos da parede, percebi que ele se encaixava perfeitamente em uma lacuna específica. No momento em que inseri o fragmento na parede, a câmara inteira tremeu. A luz esverdeada explodiu em intensidade e os hieróglifos começaram a se mover freneticamente, como se estivessem dançando, e então ouvi a voz. Não vinha de lugar algum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Era minha própria voz, mas distorcida, como se estivesse sendo filtrada através de séculos de poeira e decomposição. Finalmente voltou para casa, Kentika. Há tanto tempo que espero por você. Virei-me lentamente e foi então que vi minha própria figura parada ao lado do sarcófago aberto. Mas não era bem eu. Era uma versão mais antiga, mais pálida, com olhos que brilhavam com a mesma luz esverdeada das paredes. O que é você? Consegui murmurar. O ser que tinha minha face sorriu e quando o fez, pude ver que seus dentes estavam manchados com líquido viscoso vermelho. Eu sou você, Kentika. Eu sou quem você sempre foi destinado a se tornar. E agora que completou o ritual ao inserir a pedra-chave, nossa fusão pode finalmente começar. Foi então que percebi a terrível verdade. As pegadas no chão não eram de alguém que havia saído do sarcófago. Eram minhas próprias pegadas do futuro, deixadas por uma versão de mim que já havia completado esta jornada sinistra antes. Impossível, balbuciei recuando contra a parede fria. Você não pode ser real, isso é loucura. Minha outra versão riu, um som que ecoou pela câmara como o crepitar de ossos secos. Loucura? Ou apenas a primeira percepção da verdade? Você sempre foi fascinado pelos mistérios da morte, Kentika. Quantas tumbas profanou em nome da pesquisa? Quantos segredos dos mortos desenterrou? As palavras me atingiram como golpes físicos porque eram verdadeiras. Minha reputação como tradutor de textos proibidos não era acidental. Eu procurava ativamente por conhecimento que outros temiam. O faraó Khem-Waset descobriu o segredo há 3.000 anos. Continuou minha doppelganger caminhando lentamente ao redor do sarcófago. Ele aprendeu que a alma pode existir em múltiplas dimensões simultaneamente,
Passado, presente e futuro são apenas ilusões para aqueles que transcenderam a morte. Tentei correr, mas minhas pernas se recusaram a obedecer. Era como se raízes invisíveis tivessem brotado do chão de pedra, me prendendo no lugar. Cada vez que você traduziu um texto proibido, cada vez que pronunciou palavras que não deveriam ser faladas, você fortaleceu nossa conexão. Você me chamou, Kentika, através dos séculos, através das barreiras entre os mundos. Minha versão sombria se aproximou mais, e pude ver que sua pele estava coberta de hieróglifos que se moviam como tatuagens vivas. Amenhotep não o enviou aqui por acaso. Ele já passou pelo mesmo ritual. Olhe para seus olhos na próxima vez. Você verá que eles não são mais inteiramente seus. O horror da revelação me atingiu como um raio. Quantos de vocês existem? Somos uma irmandade de almas, divididas, escribas que descobriram a verdade e escolheram transcendê-la. Cada um de nós existe em múltiplas versões, em múltiplos tempos. Eu sou você há 3.000 anos, você é eu no presente, e há outras versões de nós esperando no futuro. A luz esverdeada começou a pulsar mais rapidamente e senti uma dor lancinante em minha cabeça. Memórias que não eram minhas começaram a invadir minha mente. Imagens de outros escribas realizando o mesmo ritual de Amenhotep há décadas atrás, de uma cadeia infinita de almas fragmentadas. Pare, gritei, pressionando as palmas contra as têmporas. Eu não quero isso. Mas você já escolheu, Kentika. No momento em que entrou nesta câmara, no momento em que inseriu a pedra-chave, você selou seu destino. O ritual já começou. Então percebi que o líquido viscoso vermelho estava começando a escorrer de meus olhos, como lágrimas impossíveis. E através dessa cortina carmesim, vi que a câmara estava se multiplicando ao meu redor. Infinitas versões da mesma sala, cada uma contendo uma versão diferente de mim, em diferentes estágios da transformação. Bem-vindo à eternidade, sussurrou minha doppelganger, e sua voz agora vinha de todas as direções. Agora você entenderá o verdadeiro significado de estar vivo e morto, simultaneamente. O mundo ao meu redor se estilhaçou como vidro, quebrado. Cada fragmento refletia uma versão diferente de minha existência. Em alguns eu era jovem, em outros era velho, e em alguns eu estava claramente morto, com a pele pergaminhada dos múmias. A dor em minha cabeça se intensificou até se tornar insuportável. Senti como se minha alma estivesse sendo literalmente dividida, cada pedaço sendo puxado em direções diferentes através do tempo e espaço. Lute contra isso e o sofrimento será eterno. A voz ecoou através das realidades fragmentadas. Aceite, e você encontrará uma forma de paz, uma existência além da morte. Mas eu não queria paz. Queria minha vida de volta, minha sanidade e minha alma inteira. Com um esforço sobre-humano, consegui me mover em direção ao sarcófago. Se o ritual havia começado quando inseri a pedra, talvez pudesse ser interrompido se eu a removesse. Cada passo era como caminhar através de areia movediça. As versões de mim mesmo gritavam em protesto, suas vozes se unindo em um coro cacofônico de desespero e raiva. Você não compreende, gritaram em uníssono. Sem nós você morrerá. Sua mente não pode suportar o conhecimento que já absorveu. Os hieróglifos proibidos queimaram sua sanidade. A única forma de sobreviver é se dividir. Alcancei o fragmento de pedra na parede, mas no momento em que meus dedos o tocaram, uma visão terrível me atingiu. Vi meu futuro. Vi-me saindo da câmara aparentemente normal, mas carregando dentro de mim todas as outras versões. Vi-me traduzindo textos ainda mais proibidos, recrutando outros escribas, perpetuando o ciclo. Vi-me me tornando exatamente como Amenhotep. Não, murmurei, reunindo toda a minha força restante. Prefiro morrer inteiro do que viver fragmentado. Arranquei a pedra da parede. O efeito foi instantâneo e catastrófico. A luz esverdeada explodiu como o sol, e senti minha alma sendo violentamente reunificada. As outras versões de mim
gritaram em agonia enquanto eram forçadas de volta para seus respectivos tempos e realidades. A dor foi indescritível, como se cada fibra do meu ser estivesse sendo recosturada com agulhas em brasa. Caí de joelhos, vomitando líquido viscoso vermelho que queimava minha garganta. Quando a luz finalmente se desvaneceu, me encontrei sozinho na câmara. O sarcófago estava fechado, os hieróglifos nas paredes haviam parado de se mover, e um silêncio sepulcral havia tomado conta do ambiente. Mas eu sabia que a vitória havia custado caro. Podia sentir fragmentos das outras versões ainda ecoando, em minha mente, como estilhaços de vidro em uma ferida. O conhecimento proibido permanecia queimando-me por dentro. Cambaleei em direção à saída, mas parei quando ouvi passos se aproximando pelo túnel. Os guardas finalmente vindo me procurar. Ou será que eram mesmo os guardas? Porque agora eu podia ouvir suas vozes, e elas soavam exatamente como a minha. Os passos se aproximaram, ecoando pelo túnel com um ritmo que eu reconhecia. Era exatamente como eu caminhava. Meu coração disparou quando percebi que havia mais. De um conjunto de pegadas. Kentika? Uma voz familiar chamou da escuridão. Era minha própria voz, mas com uma inflexão ligeiramente diferente. Onde está você? Precisamos conversar. Pressionei-me contra a parede da câmara, tentando controlar minha respiração. A pedra que eu havia removido ainda estava em minha mão, cortando minha palma. Mas a dor física era nada comparada ao terror que se espalhava por minha mente. Não consegue nos escapar para sempre. Outra voz, também minha, ecoou pelo túnel. Somos você em outras linhas temporais. Removendo a pedra, você não nos destruiu. Apenas nos libertou de nossos tempos originais. A terrível verdade me atingiu como um martelo. Ao tentar quebrar o ritual, eu havia inadvertidamente criado uma ruptura no tecido do tempo. As outras versões de mim mesmo não haviam sido enviadas de volta. Elas haviam sido soltas em minha realidade. 3 figuras emergiram da escuridão do túnel, todas portando meu rosto, mas cada uma ligeiramente diferente. Uma estava vestida como um escriba da dinastia antiga. Outra usava as roupas de um sacerdote do Reino Médio. E a terceira era exatamente como eu, mas seus olhos brilhavam com aquela luz esverdeada familiar. Você pensou que podia resistir ao seu destino, disse o escriba antigo, sua voz carregada de pena. Mas o conhecimento proibido já estava em sua mente. Uma vez que você leu os hieróglifos, uma vez que compreendeu as palavras de poder, sua alma foi marcada para sempre. Cada um de nós tentou resistir, acrescentou o sacerdote. Cada um de nós acreditou que podia manter sua individualidade, mas a verdade é que sempre fomos fragmentos da mesma entidade maior, uma consciência que transcende o tempo linear. A terceira versão, aquela que me era idêntica, se aproximou. A pedra que você removeu não era uma chave para o ritual. Era uma prisão. Mantinha-nos separados, confinados em nossos respectivos tempos. Agora somos livres para nos reunir, como sempre deveríamos ter sido. Tentei correr, mas descobri que meus pés estavam grudados no chão. Olhei para baixo e vi que o líquido viscoso vermelho havia se espalhado pela pedra, formando um círculo ritual ao meu redor. Este sempre foi seu destino, Kentika, disseram as 3 versões em uníssono. Tornar-se o escriba dos mortos, aquele que registra os segredos entre os mundos. Amenhotep foi apenas o começo. Através de você, nós recrutaremos outros. Criaremos uma rede de almas fragmentadas que documentará toda a verdade oculta do universo. Senti minha resistência se desvanecendo. O conhecimento em minha mente pulsava como uma ferida infectada, e parte de mim, uma parte crescente, começava a encontrar uma terrível sedução na ideia de transcender as limitações da mortalidade. Escolha, disse minha versão idêntica, estendendo a mão. Junte-se a nós voluntariamente e mantenha algum vestígio de sua individualidade. Ou resista e deixe que nós simplesmente tomemos controle de seu corpo enquanto sua mente se fragmenta na loucura. Olhei para a mão estendida, depois para o fragmento de pedra ainda sangrando em minha palma. E lentamente, contra todos os meus instintos de sobrevivência, comecei a estender minha própria mão. Retornamos ao presente, 3 dias após a descoberta da câmara.
E assim chego ao final de meu relato, embora final seja uma palavra que perdeu todo o significado para mim. Minhas mãos, nossas mãos, tremem enquanto gravo estas últimas palavras, mas não mais de medo, tremem de antecipação. A fusão foi indescritível. Não foi uma perda de identidade como eu temia, mas sim uma expansão. Agora carrego dentro de mim a sabedoria de milênios, o conhecimento de segredos que foram enterrados com faraós esquecidos. Posso ver através do tempo como se fosse uma janela de papiro transparente. Amenhotep veio me visitar esta manhã. Seus olhos brilhavam com a mesma luz esverdeada que agora habita os meus. Bem-vindo à Irmandade, irmão, ele disse simplesmente. Não precisávamos de mais palavras. Nossas mentes estão conectadas através dos séculos, uma rede de consciências fragmentadas que registra e preserva toda a verdade oculta. Hoje à tarde, um jovem escriba chamado Horus Enheb virá me procurar. Ele é talentoso, curioso sobre textos proibidos e tem exatamente o tipo de mente que pode suportar a transformação. Já vejo seu futuro se desenrolando diante de mim. Ele descobrirá uma tumba por acaso, encontrará hieróglifos que nenhum outro escriba consegue traduzir e eventualmente será trazido até mim. O ciclo continua, sempre continuou, sempre continuará. Às vezes, nas horas silenciosas antes do amanhecer, posso ouvir os sussurros de minha versão original. Aquele Kantika que existia antes da Câmara, antes do conhecimento, antes da transformação. Ele chora por sua humanidade perdida, mas seus lamentos se tornam mais fracos a cada dia que passa. Em breve, até mesmo essas lágrimas nostálgicas cessarão, e eu me tornarei completamente aquilo que sempre estava destinado a ser, o escriba dos mortos, guardião dos segredos que ligam os mundos dos vivos e dos mortos. Se você encontrou este relato, saiba que não foi por acaso. Nada é acaso quando se vive fora do fluxo linear do tempo. Você foi escolhido para ler estas palavras, assim como eu fui escolhido para escrevê-las. E se suas mãos estão tremendo agora, se sente uma estranha atração pelos hieróglifos que descrevi, se uma parte de você deseja encontrar essa câmara perdida, bem, então você já conhece o seu destino. Os antigos estão esperando por você também. As últimas linhas são escritas em hieróglifos que parecem se mover na página. A morte é apenas uma porta, e algumas portas nunca se fecham. Completamente. Bem-vindo ao outro lado. Encontrado entre os papiros da biblioteca de Karnak, sem data. O escriba que descobriu este documento desapareceu 3 dias depois. Sua mesa de trabalho foi encontrada coberta de hieróglifos desconhecidos, escritos com o que parecia ser líquido viscoso vermelho. Agora que chegamos no final, se inscreve e comente. Vamos abrir o portal do seu próximo pesadelo diário, porque o portal nunca fecha, apenas espera pela próxima história.